Esse versículo que está aqui, 1 Samuel, capítulo 7, 12. Glórias a Deus. Então nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Nós somos testemunha dos feitos do Senhor, do que Ele tem feito, até o dia de hoje continuará fazendo, na minha e na sua vida. Paulo escreve uma carta a Tito, e Paulo vem dizer que o Senhor separou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse povo somos nós. Esse povo que Deus escolheu foi nós. Muitas das vezes nós diremos que nós aceitamos a Jesus, mas a verdade é que Jesus nos aceitou, cheio de defeitos, coberto de pecado. Ele nos aceitou e nos escolheu e nos nomeou. E nessa noite nós estamos aqui para glorificar o seu nome para todo sempre. Enquanto vida nós estivermos aqui na terra, nós iremos glorificarmos. Se um dia o Cristo nos levar dessa terra, nós glorificamos no céu para todo sempre. E hoje esse povo zeloso somos nós. Esse povo zeloso, aí Paulo escreve, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas tudo se fez novo, porque Cristo nos salvou e agora nós somos nova criatura, diz a palavra. Nós éramos homens velhos, agora nós somos novos para a glória de Deus. Quem é novo aí, diga glória a Deus. Olha, você pode ter 80 anos, irmão, você é novo. Diz que o homem, ele vendia leite, e esse homem, ele pegava o leite puro, ele dividia 1 litro, ele dividia meio litro e meio litro. Naquele meio litro ele colocava água, no outro água. E o povo tomava o leite. Aí agora ele, passou um tempo, ele aceitou Jesus. Aí ele já não fazia mais isso. O leite agora estava forte e puro. E começou a vender o leite para o pessoal. E o pessoal estranhou o gosto. E se você mudou de leite, ele disse, não, eu mudei de Deus, porque agora só Jesus Cristo salva. Você mudou de leite, disse, não, mudei de Deus, porque Jesus Cristo me salvou, e só Jesus Cristo salva. E quem Jesus Cristo salva tem que andar de direito. Ande direito. Em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o nome dela e disse: até aqui já ajudou o Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E chamou o nome dela Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ebenezer significa, no hebraico, pedra de ajuda. Ebenezer era uma aldeia que estava situada em Efraim. E essa aldeia, ela estava ali na região de Canaã. E nessa região de Ebenezer, os israelitas, eles foram vencidos, os israelitas foram vencidos pelos filisteus. E nós vemos que no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, a palavra de Deus ela fala sobre um homem chamado Eucana e uma mulher chamada Ana. Ana, vocês conhecem a história, Ana não tinha filho, e Ana vai buscar a presença de Deus para que o Senhor usasse de misericórdia para com ela e viesse conceder aquele pedido para com ela. E quando eu vejo Ana nessa situação, clamando ao Senhor, a palavra de Deus me faz me lembrar um versículo que está escrito assim na Bíblia: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu. Nessa noite, pode deleitar no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Não sei o que você precisa, não sei o que você almeja, mas Ana, a palavra diz, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração.
Porque esse Deus que ele proveu essa bênção para Ana, ele é misericordioso para prover a bênção para você também. E nós vemos que, no capítulo 1, Ana se faz um voto ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouve a petição de Ana. Não sei qual é a tua petição nessa noite, mas o apóstolo escreveu dizendo, essa é a confiança que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos e alcançamos as petições que lhe fazemos. E quando Ana ora ao Senhor, no tempo oportuno, Ana tem um filho nos braços. Porque Deus é poderoso. A mulher estéril, ele faz ser mãe de filhos. E no tempo oportuno, Ana tem esse filho, e Ana prometeu que criaria esse filho na casa do Senhor. E diz a palavra que quando o menino é desmamado, ela vai na casa de Eli, lá onde Eli resida, e lá ela apresenta ao Senhor e deixa o menino para que ele seja criado na casa de Deus. E nós vemos que no capítulo 3, Samuel já um mocinho, a Bíblia diz que Deus, ele vem a Samuel, já estava deitado, e Deus fala com Samuel. E a palavra diz que Samuel, ele não entendia, não conhecia ainda o Senhor. Ele não conhecia a voz de Deus. Mas nessa noite, nós que estamos aqui, nós conhecemos a voz do bom pastor, louvado seja Deus. Nós conhecemos a voz de Deus. E nessa noite, Deus, ele está falando ao meu e ao teu coração, louvado seja Deus. E o Senhor chama o moço, mas o moço, ele corre até Eli, e Eli diz, não te chamei, até que Eli chega a entender que o Senhor chamava o moço, e ele diz, olha, quando você ouviste a voz novamente, somente diga, fala, porque o teu servo ouve. E o moço vai deitar, e quando ele escuta a voz novamente, ele diz, Senhor, fala, porque teu servo ouve. E a Bíblia diz que Deus começa a falar com Samuel. E Deus está dizendo a Samuel que nos próximos dias ele iria fazer uma coisa terrível sobre Israel. Por que Deus iria fazer isso? Porque Deus estava vendo a situação do povo, numa situação de desobediência, numa situação errônea, numa situação que a fé já estava longe do Senhor. E a Bíblia diz que no outro dia, Eli, ele pergunta ao moço o que foi o que o Senhor dissera. E Samuel conta tudo para Eli, o que o Senhor tinha dito, o que o Senhor tinha falado para com ele naquela noite. E a Bíblia diz que os filisteus estavam se aprontando a vir a peleja contra Israel. E quando os filhos de Eli se prepararam para ir à guerra, para ir à peleja, e Samuel o sacerdote Eli ficou preocupado, porque com aquilo que o Senhor dissera através de Samuel. Porque quando Deus fala, irmão, ele cumpre com a sua palavra. Jesus vem a dizer, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E nós entendemos quando Deus ele promete alguma coisa para mim, quando Deus promete alguma coisa para você, no tempo oportuno, Deus concretiza aquilo que ele falou para você. Eu não sei o que Deus tem falado para você, se Deus tem prometido alguma coisa, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir com aquilo que ele falou para você, e você vai glorificar o nome santo do Senhor. E nós entendemos que quando Deus fala que vai fazer, Deus faz. Deus faz. Você tem promessa do Senhor para com a sua vida. E você pode dizer, sim, mas essa promessa não se cumpriu. Mas aquele que falou, ele é fiel para cumprir. A ponto da palavra nos dizer, fiel é o que nos prometeu, louvado seja Deus. Eu me lembro que quando há 24 anos atrás,
Eu estava lá em Santo Amaro, eu tinha mais ou menos que uns 8 meses que estava servindo ao Senhor, e chegou um presbítero, não lembro, Júlio, é isso. E Deus tomara aquele homem e chegou a mim e disse: olha, homem, eis que daqui a algum tempo colocarei um povo na tua mão, porque eu te escolhi para estar na direção do meu povo. E essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu acreditei naquilo que o Senhor falara ao meu respeito. E quando a gente crê, a palavra nos dá o direito de que tudo é possível ao que crê. Creia nessa noite somente, como disse Jesus para Jairo. E aqui o Senhor, ele falara através de Samuel. E nós vemos que Eli, o sacerdote, não estava da maneira que agradava ao Senhor. Os seus filhos errôneos na presença do Senhor. E agora vem o inimigo, a peleja para com eles. E quando nós estamos desobedientes, como esse povo estava, a pedra de ajuda se afasta. Porque eles dependiam da pedra de ajuda que chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra diz assim: eis que pus em Sião uma pedra angular, eleita, e todo que nela crê, de modo nenhum será confundido. Essa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. Aí agora a palavra vai me lembrar, na epístola escrita aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Isso quer dizer, olhando para a pedra de ajuda. Nessa noite, o meu socorro não vem do presidente, o meu socorro não vem do meu amigo, o meu socorro não vem da minha família. O meu socorro, como disse Davi, eleva meus olhos para o monte, de lá que vem a pedra de ajuda, que lá de onde virá o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E agora, eles vão à peleja, e são vencidos pelo inimigo, aqui nessa região de Efraim, em Ebeneze. Agora eles estavam errados, desobedientes ao Senhor, e eles foram vencidos em Ebeneze. Pedra de ajuda se afastou, devido à desobediência. Porque toda desobediência traz consequência. Toda desobediência tem um preço a pagar. Nunca vi um desobediente na palavra do Senhor ele ter sucesso. Sempre Deus se afastava. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio: porém, se obedecerdes a minhas palavras, a minha bênção alcançarão vocês. Fui, pela misericórdia de Deus, sempre abençoado. Porque eu nunca desobedeci assim a minha mãe. E a Bíblia diz que obedecendo a pai e mãe, nunca desobedeci a minha mãe. Nunca dei trabalho à minha mãe. Ela dizia as coisas, não faça isso, eu não fazia. Aí ela dizia assim, lá no norte a gente chama ladainha. Ladainha é um monte de palavrinha que ela falava. Ela dizia, ó, não beba, não fuma, não beba, não fume, não ande com quem não presta. Era tipo assim, eu ia guardando. Não mexa com ninguém, não mexa com mulher casada, não mexa com ninguém. Aí eu escutava. Aí eu ia andando na rua, não bebo, não fumo, não mexo com mulher casada, não faça isso. Eu não fazia essas coisas. Obedecia a minha mãe. Não andava por aí, irmãos. Mesmo que eu não era cristão, fui lá da igreja lá, onde eu fiz primeira comunhão. Mas eu fui uma pessoa que obedecia a minha mãe. Não mexia com ninguém na rua, nunca coloquei um cigarro na boca, nunca coloquei um copo de pinga na boca, nunca coloquei cerveja, e obedeci a minha mãe. E sempre as coisas fluíam para o meu lado. E da mesma forma é com o nosso Deus.
Quando nós somos obedientes a Ele, a janela do céu se abre e as bênçãos do Senhor caem para mim e para com a sua vida. Louvado seja Deus. O segredo de nós sermos abençoados, irmãos, todos os dias da nossa vida, é obedecermos a palavra do Senhor. Obedecer os seus mandamentos. Filho meu, guarda minhas palavras nas tábuas do teu coração. Isso que o Senhor diz. É fácil obedecer a Deus. Não é difícil. Mas muitas das vezes, esse povo queria andar segundo os desejos do seu coração. Segundo o desejo do seu coração é fazer o que eles achavam que era certo, desprezando as ordenanças do Senhor. E agora o inimigo está vindo e eles vão à peleja. Agora a pedra de ajuda se afasta e eles são vencidos. Aí quando eu olho para Jesus, Jesus vem dizer, sem mim nada podereis fazer. Como é que eu vou para a peleja sem a presença de Jesus? Como é que eu vou para a peleja sem a presença do Senhor? E eles vão para a peleja e eles são vencidos. Devido à desobediência. E nós vemos aqui que Josué, quando ele disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, para ele dizer isso, irmãos, não foi fácil. Esses 33 anos para chegar aqui, não foi só mar de rosa, não. Teve tempestade, o vento soprou, mas Jesus estava no barco, louvado seja Deus. Pensa que é fácil chegar até aqui? Não é. As lutas vêm, mas confiando que Jesus vai dar vitória. Jesus vai me dar vitória. Jesus vai abençoar. Jesus vai dar um jeito. Jesus vai dar estratégia. Jesus vai ter que vir com socorro. Não é fácil. Porque nós somos testemunha, nesses 24 anos que servimos ao Senhor, não foi fácil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque quando nós olhamos para a palavra, quando nós meditamos no que Jesus disse, ele disse que nós, olha, vocês vêm para mim, mas no mundo vocês vão ter dificuldades, no mundo vocês terão aflições, mas tente bom ânimo. Ele quer dizer, olha, esse ano que eu estou dizendo para vocês, é para vocês não desistir, olhando para o alto de onde vem o seu socorro, olhando para a pedra de ajuda, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque com Jesus é bom. Pior é sem ele. Tem um ditado que, às vezes, quando eu vejo assim, o marido lá meio esquisito, aí alguém diz, ó, rapaz, melhor com ele do que sem ele. Tinha um ditadozinho desse lá no norte, não era? Melhor é com Jesus, irmãos. A luta vem, Jesus está no barco. O vento sopra, Jesus está no barco. Jesus está conosco. Ele está conosco. Mas nós devemos ter cuidado, porque nós vemos aqui que a pedra de ajuda, ele deixou o povo sozinho por causa da desobediência. Ele deixou, vou deixar ele se virar. E o povo foi vencido pelos filisteus, porque quando Deus ele sai de cena, sai do nosso lado, nós ficamos sozinhos. Quando Deus nos deixa sozinhos, nós somos perdedores. Mas quando nós somos obedientes, ele está conosco no barco, ele está conosco aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Ele disse, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Aí alguém gritou, Senhor, para onde nós iremos? Que só tu tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem estratégia, só o Senhor nos dá vitória. E é só Jesus Cristo que te dá vitória. Foi dito aqui que não há outro que nos possa nos ajudar, não há outro que nos possa salvar, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque com ele, Paulo escreveu que com ele nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou, aquele que nem seu filho próprio poupou, antes o entregou por amor de nós. E agora esse povo desobediente, ele vai à luta, a pedra de ajuda sai, e eles ficam sozinhos, eles são vencidos pelos filisteus. Cai 34 mil
homens são vencidos na peleja, porque a pedra de ajuda saiu de cena. E na minha oração eu faço como Davi: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito, louvado seja Deus. Davi disse isso, porque Davi sabia que sem a presença de Deus ele seria perdedor, ele não venceria. Mas com a presença de Deus nós somos vencedores, como disse Paulo na carta aos Romanos. Nós somos vencedores com o Senhor. É Ele que nos dá vitória. Paulo escreveu dizendo aos Coríntios: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. A nossa vitória vem através do Senhor. É o Senhor que nos dá vitória. A Bíblia diz que o cavaleiro sai da guerra com o seu cavalo, mas quem dá vitória... E eu sou testemunha das vitórias que o Senhor tem me dado. Tem me dado. Às vezes, sem nós menos esperar, o Senhor chega com a bênção e chega com a vitória. Eles foram à peleja. O sacerdote Eli, naquela situação, não tinha mais autoridade, o povo andando segundo o desejo do seu coração. E nós vemos que o moço, na peleja, ele consegue fugir. E ele vem trazer a má notícia a Eli do acontecimento que acontecera na peleja. Os seus filhos foram mortos, a arca do Senhor foi tomada, e ele vem trazer a notícia. E aquela gritaria, e Eli sentado na cadeira, ele disse: que alvoroço é esse? E o rapaz chega e conta: olha, aconteceu uma coisa terrível. Os teus filhos foram mortos na peleja, grande a coisa foi feia lá. E ainda mais, levaram a arca do Senhor. O velho se assustou, caiu da cadeira, quebrou o quê? Pescoço, morreu. Aí a moça, mulher do filho, estava grávida, quando soube da notícia também, se apavorou, e veio as dores de parto, e as parteiras vieram para fazer o parto daquela moça. E ela, antes de morrer, ia morrer mesmo, e antes de morrer, ela disse: olha, coloca o nome do menino, quem sabe? E acabou, dizendo que foi-se a glória. Mas a glória do Senhor está aqui nessa noite, louvado seja Deus. A glória do Deus Todo-Poderoso está nessa noite aqui nesse lugar. Naquela situação foi-se a glória, mas nessa noite, através de Jesus, a glória está nesse lugar. Nós oramos, nós cantamos, e a Bíblia diz que acabando Salomão de orar, caiu o fogo do céu, que sumiu os holocaustos, e a glória do Senhor encheu a casa. Você não pode ver, mas você pode sentir a glória do Senhor nessa noite aqui. E os filisteus foram vencedores, porque Deus o deixou cair na mão do inimigo por causa da sua desobediência. E diz a palavra que a arca de Deus, a arca da aliança é tomada. E a arca da aliança agora está indo de rumo à terra dos filisteus. Não está mais na sua própria terra. E os filisteus saíram cantando a sua vitória. Saiu alegre, batendo seus tambores, seus tamborins, contando a vitória. E eles levaram a arca do Senhor. E o povo de Deus ficou o quê? Sem a presença, sem a graça. Todo desobediente. Ele fica sem a presença, ele fica sem a graça, fica desanimado, fica cabisbaixo, mas quem tem a presença, ele tem alegria, louvado seja Deus. Nessa noite eu creio que você está alegre, porque você tem a presença de Deus na sua vida. Nós temos a presença de Deus. Na arca estava a presença de Deus. Nós somos arca nessa noite, sabia? Porque dentro de nós está a presença de Deus. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo, Ele está dentro de nós. A presença está dentro de você nessa noite. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Os filisteus saíram cantando vitória. Venceram. E os filisteus, quando chegaram na sua terra, comemorando,
foram fazer festa. E alguém se levantou, creio eu, alguém que estava na direção ali da peleja, disse: olha, nós vencemos o povo de Israel. E agora nós trouxemos a presença desse Deus de Israel para a nossa terra. Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer festa a noite toda. Nós vamos agora colocar esse Deus de Israel lá no templo de Dagon. Enquanto ele estiver lá, nós vamos estar comemorando a vitória sobre Israel e já comemorando a vitória de Dagon sobre esse Deus de Israel. Porque se nós colocar esse Deus de Israel lá na presença de Dagon, Dagon vai exterminar esse Deus e agora Israel não tem mais a presença de Deus. Foi isso que eles pensaram. E eles pegaram a Arca da Aliança, abriram o templo de Dagon e colocaram a Arca da Aliança naquele lugar. Fecharam a porta. E ele disse: agora vamos comemorar a segunda vitória. Vencemos lá. E agora Dagon vai vencer esse Deus de Israel. E nós vamos cantar mais uma vez a nossa vitória. Eles dizendo assim. Fecharam a porta. Os israelitas foram vencidos. E agora eles colocaram a Arca da Aliança de Deus, a Arca da Aliança do Senhor, no templo de Dagon. No templo dele fechou. Para Dagon exterminar o nosso Deus. Colocou lá dentro. E começaram a beber. E começaram, irmão, a bater pandeiro a noite toda. E tome pandeiro para lá, e tome pandeiro para cá. E nós somos vencedor. Dagon é vencedor. Nós já vencemos lá, vamos vencer aqui. Dagon vai exterminar esse Deus. E batendo pandeiro e dançando e tal. E a sanfona tocando, era forró. E eles dançando. É. Forró. É. Talvez tinha algum artista lá, né? De Dagon. E eles dançando, irmão, a noite toda. Creio eu que tinha rapaz lá pingando de suor. Dançando. Vamos vencer. Vamos vencer. Quando foi de madrugada, irmãos. Um estrondo. Parece que estourou uma bomba lá dentro do templo de Dagon. Lá dentro. Estourou uma bomba lá. Isso aí, Dagon é terrorista. Matou ele. Dagon é terrorista. Matou. Matou o Deus de Israel. E lá dentro, irmão, tem uma estátua de cimento de Dagon, feito tipo um homem, cabeça de peixe. Uma estátua. Punharam a Arca da Aliança no pé daquela estátua, a estátua em pé, e colocaram lá. É esse Dagon aí que vai matar esse Deus. Começaram lá a dançar e de madrugada o estrondo. Quando foi de madrugada, vamos abrir que Dagon matou ele. Matou o Deus de Israel. Quando eles abriram, irmão, sabe o que aconteceu? Aquela estátua de Dagon estava de joelho perante a Arca da Aliança, louvado seja Deus. Vocês vê o tamanho do nosso Deus, até a estátua de Dagon era assim, curva, diante do Deus que você serve, louvado seja Deus. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará, até a estátua de cimento se dobra na presença desse Deus. Dagon não venceu, quem venceu foi o nosso Deus, porque Deus, ele não perde peleja, irmãos. Pode se levantar Dagon, pode levantar Deus de Ecrón, Deus é Deus e ele é vencedor, Deus é varão de guerra, Deus, ele nunca perdeu uma peleja, louvado seja Deus. Deus disse para Josafá: nessa peleja não terei que pelejar, a peleja não é vossa, mas a peleja é minha, disse o Senhor para Josafá. Nessa noite a peleja não é sua, minha irmã, a peleja não é sua, meu irmão, a peleja é de Deus, louvado seja Deus. Foi o que o rei Ezequias disse para o povo por causa do rei da Síria: olha, esforçai-vos e tende bom ânimo, não tem mais nem vos assistir por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão com ele está o braço de carne, mas conosco está um maior do que ele, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Nosso Deus é Deus de guerra, irmãos, pode levantar o inferno inteiro, Deus coloca por terra, e ele é varão de guerra, e ele é vencedor, louvado seja Deus. Ele é vencedor. Aí Deus disse: venci mais uma, Dagon, por tudo envergonhado. E nós lemos aqui: eis que pus uma pedra angular em Sião.
eleita. Quem crê nela não será confundido. Jesus venceu mais uma. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o varão de guerra, ele venceu um dia lá na cruz do Calvário. Por mim e por você, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí Deus venceu aquele povo, aquele Dagon. Aí Deus, agora eu vou vencer o povo. Aí sabe o que Deus fez, irmão? Aí Deus vem. Deus colocou enfermidade naquele povo todinho. Colocou enfermidade. Quem sabe o que foi? Vixe, nome feio, né? É o nome que vai? É esse nome em inglês mesmo. Foram tudo hemorroiado. Deus colocou, irmão. E aquele povo ficou agoniado, irmãos. Agoniado, tremendo. Coceira, era tremendo. Vamos tirar esse Deus daqui porque ele vai matar nós. Esse Deus, ele fez um estrago lá no Egito. Esse Deus colocou as pragas em Faraó. Agora colocou essa doença terrível em nós. Vamos sair fora desse Deus. É assim mesmo. Nosso Deus é fogo. Nosso Deus é terrível, louvado seja Deus. Aí agora, o Senhor coloca essa enfermidade nesse povo. Agora os filisteus enviam a arca da aliança para fora da sua terra. E a arca da aliança vem andando. E a arca da aliança chega em Bet-Semes. E diz a palavra que em Bet-Semes andava a uns certos homens lá, eles viram a arca do Senhor e se alegraram. E diz a palavra que essa arca, quando chega em Bet-Semes, algumas pessoas foram lá para dentro da arca, irmão. Foi tudo fulminado. 50 mil e 70 homens. Foram tudo fulminados. Porque olharam para dentro da arca. Mas nessa noite, quem olha para a pedra de ajuda, quem crê nela, quem olha para ela, não será envergonhado. Olhando para quem? Para Jesus. Eles olharam e morreram. Mas você pode olhar nessa noite para o autor e consumador da vossa fé, louvado seja Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, louvado seja Deus. Olhe para Jesus nessa noite pela fé e ele tem vitória para você, louvado seja Deus. Agora, foram mortas essas pessoas. Agora Samuel, ele exorta o povo ao quê? Ao arrependimento. Porque mesmo assim, com esses acontecimentos, o povo estava ainda da mesma maneira com seu coração duro para Deus. Agora Samuel, ele exorta o povo ao arrependimento. Deus sempre levanta o Espírito Santo para nos alertar dos nossos erros. Não é verdade? Sempre ele levanta o Espírito Santo. E ai de nós, se nós não der ouvido a sua, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E é sempre bom nós dar ouvido à voz de Deus. É ruim nós dar ouvido à voz do inimigo. Olha o que Eva fez. Deu ouvido à voz do inimigo. Aí Adão também vai na conversa dela. Não vou muito na conversa de Leonice, não. Eu vou sempre mais na palavra aqui. Porque eu fico esperto com mulher. Ela deu ouvido à voz da serpente. Sei lá com quem Leonice falou por aí, né? Não, ficar esperto. Sempre estou atento. Então nós vemos que é bom dar ouvido à voz de Deus. Aí a palavra vem dizer, quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçais. Ou seja, quando nós estivermos errados, nós temos que reconhecer os nossos erros, e quando o Espírito Santo nos alertar, nós se arrependemos e dizer, não, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, estou errado, me perdoa, me dá graça, que a tua misericórdia caia sobre a minha vida. A isso alegrará o coração de Deus, alegrará o Espírito Santo. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração.
mas deixa o teu coração do que. E aqui esse povo estava com o coração endurecido, da maneira que eles achavam o que ele estava fazendo era certo, mas não estava fazendo certo. Agora Samuel, ele exorta o povo. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentro de vós o que os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-lo a ele só, ele vos livrará da mão dos medianitas. Os medianitas estavam vindo novamente a peleja contra o povo. E eles estavam com ele novamente. E Samuel alertou, creio eu, pelo Espírito do Senhor, dizendo: olha, se converta ao Senhor, arrependei-vos dos vossos pecados, coloca esses dados, porque só o Senhor é que pode dar vitória a vocês. É só o Senhor que é varão de guerra. É só o Senhor que pode pelejar por você, por vocês. Deixa essas coisas de lado e somente servireis ao Senhor. Porque se você servir ao Senhor de coração, Deus tem vitória para você. Deus tem estratégia e vocês vão sair daqui cantando o hino da vitória. Obedeçam a voz do Senhor. Se o escritor aos Hebreus estivesse lá, ele diria: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A palavra serve para os dias atuais, para os dias que nós vivemos. Quando nós ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o nosso coração. Porque se endureçais o nosso coração, é quando nós estamos errados. Nós ouvimos a voz dele, não endureceu o nosso coração. Porque se nós estivermos de bem com o Senhor, se nós estivermos da maneira que ele quer, jamais o Senhor virá nos corrigir pelo seu Espírito Santo. Não vem. Mas o Senhor está dizendo: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça. Ele está falando com as pessoas que estão o quê? De uma maneira que não agrada a ele. Eu digo assim, duvido o Espírito Santo corrigir uma pessoa que está fazendo a vontade dele. Não faz isso. Não corrige, irmãos. Por que que Deus está corrigindo esse povo? Por que que Samuel está exortando esse povo através do Espírito Santo do Senhor? Porque o povo estava andando segundo os desejos do seu coração. Segundo o desejo do seu coração. Se você será corrigido pelo Senhor. Mas quando nós somos desobedientes, ele corrige e açoita todo aquele que ele ama. Ele ama você. Se você errar, se ele vir com açoite, irmão, não corra não. Ele vai lhe pegar na esquina. Porque o pai da gente, às vezes eu estava lá no norte, aí minha mãe plantava mamão no quintal, e ela colocava para amadurecer. E uma vez, ela saiu, foi na vendinha, aí eu inventei assim: eu vou comer uma banda de mamão. Porque a mãe foi lá e quando ela vinha, depois eu já comi mesmo, só se ela me matar, pronto. Para tirar de volta. Aí eu fui e comi. Comi, é aquela banda de mamão. Aí quando ela chegou o papagaio e disse: Laudivina Arimateia comeu o mamão. O papagaio que ela criava. Me endedou, como diz o povo do mundo. O papagaio louro, aquele bichinho verde. Além de Deus estar vendo o que eu estava fazendo, o papagaio estava vendo também. E eu nem dei por mim. Eu estava no quintal, quando eu vi, lá vem mãe com o cipó. Aí, meu, tirou uma carreira tão grande, não me pegou, não. Pegou nada, eu corri. Mas só que Deus, se você correr, ele é mais veloz do que você. Não é não? Se você correr, Deus é mais veloz do que você. Eu venci minha mãe. De Deus. Para onde, Senhor, fugirei da tua presença? Deus é veloz, irmão. Deus é veloz. Chega ali na esquina ali, ó, na Avenida Goiás, ele já me pegou.
Aí o papagaio me dedou, eu falei, infeliz. Não era crente mesmo? Falei, infeliz, quando a mãe sair, eu vou te pegar. A mãe saiu, eu peguei, agora tu vai me pagar. Me deu uma surra nele, molhei ele todinho, sabe, com água fria, bem de manhã. Deu umas cacetadas. O dia que tu dei da mãe que eu comi mamão, tu vai... É. Deixei lá. Aí chegou. Quando ele chegou, adivinha, me bateu. Aí ele disse, tu bateu no bichinho. Eu falei, não, mãe, bateu sim, bateu, me molhou. Dedal. Aí eu não gostava muito dele, não. Nós veio embora, ele ficou lá, depois eu soube que mataram ele. Eu não era crente, disse, glória a Deus. Morreu. É? Morreu, mataram ele. Mas é assim, irmãos. Eu corri da minha mãe. Estava errado, não estava? Lógico que eu estava errado. Porque eu comi mamão escondido. Quer dizer, ladrão de mamão. Comi escondido. Aí Deus viu, mesmo eu era adolescentezinho, acho que tinha uns 12 anos, era 12 anos quando eu vim para cá. Deus estava vendo eu fazendo aquilo, e ainda tinha um assistente. Ali, às vezes, eu diria que era a câmera. Câmara do Nordeste é aquela, o louro. Aqui não, aqui é mais, como é a cidade, é mais, né, justificado. É a câmera lá bonitinha, lá é o louro, ó, filmando tudo. A câmera daqui não fala, né? Mas de lá diz, olha, comeu. Né? Assim. Mas é assim, Deus é igual a nossa mãe. Só que Deus é mais veloz do que a minha mãe, irmãos. Se eu errar e o Espírito Santo falar comigo e eu correr, ele me pega na curva. O melhor é ficar. É? Eu não fiquei porque eu entendi que minha mãe não me pegava. Eu corri mesmo para não apanhar. Era com chicote em verde daquele de mameleiro, tirou do mato, corri. Eu de short e assim, aquele cortava, irmão, igual faca. Aí eu corri. Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei, tu está. Se eu correr de Deus aqui, ali na Avenida Goiás, Deus está. Se eu for para lá, irmãos, quando eu chegar lá, Deus já está na esquina. Se eu for lá para o Ceará, nas carreiras, com medo de Deus, Deus está lá. Aí o salmista disse, Senhor, para onde eu irei? Se eu descer, tu está. Se eu subir, tu está. Né? Se eu correr de Deus no avião, Deus está lá. Não é não? Correr de Deus, ele para ali as turbinas, eu falei, meu Deus, e agora? Não é verdade? Só Deus, irmão, na causa, na nossa vida. Então é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. E aqui nós vemos, o povo se arrependeram. E eles foram à peleja contra os filisteus. E quando eles vão à peleja, a pedra de ajuda estava com eles, porque eles se arrependeram dos seus erros e dos seus pecados. No início, desobediente, a pedra de ajuda se afastou. Mas agora eles foram à peleja, se arrependeram dos seus pecados, adoraram o Senhor na beleza da sua santidade, estava agradando ao coração do Senhor, agora a pedra de ajuda estava com ele. Foram à peleja e foram vencedores. E agora, nós lemos que, depois que eles foram vencedores, Josué tomou uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Porque lá no início, não podia contar isso, porque eles perderam. Mas agora o Senhor vos deu vitória. E eles disseram, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, para Josué dizer essa palavra não foi fácil, irmão, para chegar até onde ele disse isso. Veio a desobediência do povo, e eu quero trazer o aniversário da igreja. Para chegar até aqui, não foi fácil. Foi dias de choros, joelhos, afronta do inimigo, o inimigo trabalhando de todo jeito para não chegar até aqui, para essa obra não ir avante. Mas a pedra de ajuda, irmão, estava com o pastor presidente. E está até hoje. Essa pedra de ajuda, que quer dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor para a glória de Deus. O Senhor nos ajudou. Então, nessa noite, fico com essa palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor, e nós podemos inverter dizendo que Ele vai continuar nos ajudando enquanto Ele não voltar para nos buscar. Ele vai continuar nos ajudando. Porque sabemos que
Se ele não nos ajudar, nós não iremos a lugar nenhum. Se ele não nos ajudar, nós não iremos prosseguir. Se ele não nos ajudar, essa obra não cresce, mas nós ficamos confiando que ele vai nos ajudar e nós vamos pronunciar, como foi dito nessa noite, a assinatura. Só Jesus Cristo. É assim mesmo, não é? Só Jesus Cristo salvo. Só Jesus Cristo salvo. É? Leonice quer fazer o refrão. Como que é o refrão aí, irmãos? Como é? Lembre-se. Lembre-se. Só. E aí, salvo. E ele me salvou, irmão. Hoje eu não como mais mamão escondido, não. Hoje eu não tenho um papagaio, mas hoje eu tenho Deus, que pode... Fala em mamão, quando eu saí de lá, eu comi um mamãozinho mesmo. Ô, glória, olha, é de Deus. Um mamãozinho lá que foi abençoado lá. Amém? Então, fico com essa palavra, e até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor continuará nos ajudando.